Por que quem tem dor evita o movimento, sendo que o movimento é justamente um dos mecanismos que vai fazer aliviar a dor? Parece até meio contraditório, né? Mas tem muita ciência por trás disso. E justamente para falar sobre isso, eu estou com o meu ilustríssimo convidado, o Robson, Olá. que é educador físico, dono aqui da Start Moving. É um prazer, Robson, ter você aqui hoje para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser nota 1000, não é nem nota 10. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui participando desse quadro tão sensacional e facilitando a vida das pessoas através do exercício, né? Isso, o objetivo é isso, é a gente ligar os pontos entre a Exatamente. reumatologia e a educação física. E se liga muito Que é, uma coisa com a nossa, outra. demais. E é uma coisa que eu bato muito na tecla no consultório, e eu acredito que você, pelas experiências, né, que a gente já andou batendo um papo aqui off, quem tem dor tem muito medo do movimento, né? Mas é justamente o movimento aquilo que reabilita e tantas coisas que ele traz como benefício para a nossa saúde, né? Então conta um pouquinho aí da sua experiência, como que você entrou nesse mundo aí da educação física, como que começou, vamos lá. Vamos lá. Bom, é realmente isso que você falou, né? Bom, eu sempre fui um menino ativo, sempre gostei muito de esporte e a minha primeira opção sempre foi a educação física. E aí, através do curso, a gente vai descobrindo novas facetas, né, do curso, não só o esporte em si, mas a atividade física, a recreação. Então, trabalhei todo nesse meio até chegar no exercício físico, principalmente voltado com a saúde, né? A gente vai descobrindo essas possibilidades, essas melhorias que vai causando no corpo, e isso me atraiu muito, e graças a Deus hoje eu estou aí há mais de 12 anos na área, graças a Deus. E você trabalha com pessoas que vêm só para mesmo reforçar a saúde, mas você também atende muitas pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, que vem às vezes como parte de um tratamento, ou para se cuidar, ou evitar às vezes uma coisa que já aconteceu lá atrás, né? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Bom, a gente parte da situação de que o nosso corpo ele produz tudo aquilo que a gente precisa, né? Tanto para se curar como para viver no dia a dia. Então tudo está dentro da gente. É claro que existem pessoas que têm um pouco de deficiência em algumas coisas e outras. E aí a gente precisa de estímulos, né? Às vezes de um suplemento, né? De uma vitamina ou outra que o corpo não produz. Através da atividade física a gente consegue atingir isso, assim como a questão do movimento, né? O movimento ele também produz substâncias que ajudam no desenvolvimento humano, né? Então a gente trabalha nesse formato. E a gente sabe que o exercício físico, e cada vez mais, através dos estudos que estão se modernizando, é comprovadíssimo que melhora a capacidade, na melhora da capacidade física, o corpo se desenvolve melhor, a pessoa tem mais autonomia, né? Diminuindo dor, e prevenindo alguns problemas, algumas doenças, né? Então a atividade física, ela vem focado nisso, né? E a gente, como estúdio, também tem essa percepção de que a gente consegue melhorar através do movimento. Do básico até o mais avançado a gente consegue, né? Então uma pessoa que quer prevenir ou a pessoa que quer diminuir esse tipo de problema, qualquer patologia que ela venha a desenvolver, a gente consegue estar ajudando a melhorar. O exercício, ele melhora, assim, em tantos aspectos. Primeiro, libera neurotransmissores que dão sensação de bem-estar. Exatamente. Diminuem, quando a gente sofre uma lesão, um mecanismo de dor, nosso cérebro ele envia um sinal, nosso corpo envia um sinal que vai produzir uma sinalização dolorosa e ela desce depois por uma via. Isso. O exercício, ele age justamente nessas vias inibitórias de dor, através da liberação de endorfina, serotonina, noradrenalina. Exatamente. Ele diminui, a gente chama de citocinas, que são como se fossem moléculas que agem na inflamação. Então ele diminui isso e aumenta a liberação de citocinas anti-inflamatórias, né? Sem contar que a gente até estava conversando sobre isso ali um pouquinho antes de nós ligarmos as câmeras, sobre a questão da longevidade, né? Muito se fala, mas ainda tem muita gente que não entende esse contexto, né? Do porquê que o exercício físico ele é tão importante, porque uma boa massa muscular é importante para a autonomia depois lá na frente. Exatamente. A gente pode entender de uma maneira simples o quê?
a massa muscular, né, o músculo em si, ele é a nossa primeira fonte de energia. Então, até mesmo quando a gente está fazendo atividade física, da onde sai aquela primeira explosão, aquele gás que a gente executa, vem a primeira fonte, a primeira base que é fácil de ter essa energia é o músculo. Né? Claro que depois de uma certa frequência, para repor essa energia muscular, essa energia que sai do músculo, aí começa o processo de queimar de gordura e tal, através da alimentação tem todo um processo. Sim. Mas a gente precisa entender que a massa muscular é a nossa primeira fonte de energia, seja para executar uma atividade física ou seja para um momento de dificuldade, né? A gente fala-se muito de repente a gente vai para o hospital, vai para um UTI, a primeira função do músculo é dar essa energia que o corpo precisa para sobreviver. Então, quanto mais massa muscular, mais força e capacidade o corpo tem de reagir a uma situação necessária, vamos dizer assim, né? Os estudos já mostram, né, que a partir ali em volta dos 35, 40 anos, a gente já vai perdendo massa muscular, né? E realmente, aquilo que a gente não usa, atrofia. Né? Então, se você não exercita a tua musculatura, por exemplo, uma pessoa que, de repente, sei lá, ficou acamado por um problema agudo de saúde, passa-se os anos, se ela não consegue se recuperar daquele quadro, ela vai atrofiando, né? Você vê aquela pessoa prostrada ali na cama, pele e osso, cadê o músculo? Foi-se, né? E o músculo, ele é extremamente importante tanto para o nosso metabolismo e quanto para a nossa independência como ser humano. Né? Então, pra gente, quando nós chegarmos lá nos nossos 70, 80 anos, né? Tá aí uma coisa que a gente, parece que as pessoas não estão preparadas. Eu ainda brinco, né, que a gente se prepara para muita coisa, né? Então, por exemplo, a gente junta dinheiro para uma viagem, a gente faz, sei lá, uma compra de um imóvel, de um carro, a gente faz planos, mas parece que a gente não pensa lá na frente. A gente faz tantas reservas durante a vida para viver melhor lá, mas a reserva muscular, a reserva de saúde, a gente às vezes acaba deixando para segundo plano. Exatamente. Isso tem uma coisa que eu falo muito em consultório, porque eu lido com gente que tem dor de anos, né? E tem a cinesiofobia, que é aquele medo do movimento, né? E tem muita gente que tem ainda uma imagem errônea de que, vou pra academia, mas eu não quero ficar bombada. Mas ninguém falou que você vai ficar bombado. Na academia não é só pra isso. Se for um objetivo, tudo bem. Ótimo. Né? Mas não é esse o foco. Né? Eu falo, gente, ninguém pensa como a gente quer chegar lá nos nossos 70, 80, 90 anos, porque a gente quer viver bem, né? Mas ninguém pensa que se não tiver músculo, você não senta e não levanta sozinho da privada, você não se limpa sozinho, você não toma banho sozinho, né? Então, a musculatura é extremamente importante para isso, né? E para tantas outras funções. A gente vê bastante pessoa que procura, que vem treinar, mas eu quero fim estético e tal, quero emagrecer, mas às vezes a pessoa, para chegar nesse fim estético, precisa melhorar algumas outras capacidades, né? Às vezes a pessoa quer pegar uma carga para poder fortalecer aquele músculo, mas antes daquela carga ela precisa fazer um reequilíbrio muscular, às vezes precisa, quero fazer um agachamento com mais peso, mas para isso a gente precisa fortalecer a região abdominal, o core que a gente chama. Por quê? Porque senão não protege a coluna. Né? Às vezes precisa levantar um peso com membros superiores, mas eu não quero ficar braçudo. Mas precisa do estímulo, por quê? Porque precisa suportar o desenvolvimento do dia a dia, né? Às vezes a gente precisa treinar a parte superior, porque senão a gente não consegue segurar um peso maior para treinar a parte inferior. Então a gente precisa de estímulos em todas as áreas para que a gente possa ter um corpo robusto e firme, e eu não digo de volume, mas que o que a gente tem de músculo precisa suportar as nossas tarefas diárias. Para aí sim a gente partir para um segundo momento, que é a parte estética, a parte de volume muscular, que daí já entra a parte de alimentação junto. Então não é de uma hora para outra, né? Então precisa ter todo um processo, mas antes a gente precisa criar uma base. Exatamente. Tudo que a gente executa no dia a dia, né? Tanto no nosso trabalho, ou enfim, na nossa rotina, a gente precisa de uma base. E no exercício físico também. Então a gente precisa equilibrar o corpo, precisa dar os estímulos necessários em cada músculo. Para quê? Para que esses músculos possam suportar uma sobrecarga.
Exatamente. E o Robson falou alguma coisa aqui muito importante e eu te convido a você voltar lá no primeiro episódio do Ligando os Pontos, que a gente fala justamente sobre nutrição. Então também de nada adianta você ter uma frequência bacana de exercício físico se você não estiver dando o aporte nutricional suficiente para aquilo se desenvolver. Exatamente, né? Exatamente. Tanto porque assim, todo mundo quer treinar e é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que entender quais os pontos necessários para atingir os objetivos, né? Você pode treinar e continuar tendo a sua rotina alimentar ali às vezes meio bagunçada? Pode, mas pode ser que os resultados não sejam tão rápidos como a pessoa espera. A gente tem muito essa questão de balança, né? É um padrão que as pessoas usam, mas se a gente treina forte e continua comendo ali desregrado, o peso em si, ele praticamente não muda. E esteticamente, pode ser que a pessoa fique frustrada. Por quê? O músculo vai crescer, porque a carga tá vindo, tá treinando bem. Mas se a gente não faz uma alimentação equilibrada, a camada de gordura também vai estar ali. Então, volume do músculo, mais o volume da camada de gordura, a pessoa vai se sentir ainda mais inchada, as roupas vão continuar apertando, então tem todo um processo. Né? Não é obrigatório, mas a pessoa precisa entender que não é que o treino não está fazendo efeito, mas o combinado, a sequência de hábitos que precisa ser direcionada, às vezes pode não estar encaixando, né? Não, e sem contar que dependendo, por exemplo, você come um pãozão antes de vir treinar, você não tem força para treinar. Exatamente. Agora, come um ovinho antes, Caprichado. ou toma um whey, né? Então isso também precisa é tão importante ter toda uma quanto, rotina, né? exato, para poder encaixar certinho. E aí vamos supor, olha, cheguei aqui na tua academia, eu tô com dor, eu tenho um problema crônico na minha coluna de anos, e o médico falou que se eu não começasse a me exercitar, eu não ia melhorar. E aí? É aqui mesmo. Conte-me. Eu falo que o nosso estúdio aqui, ele adora esse tipo de pessoa. Porque a gente sabe o quanto é difícil encontrar um lugar que a gente se sinta confiante. E eu sempre conto a minha experiência, porque eu também vim de uma lesão. Né? Eu tenho 2 hérnias de disco na minha lombar, né? Eu consegui através do esporte, jogando bola ali, acabei me lesionando. E eu precisei passar por todo um processo de adaptação até conseguir executar, voltar a treinar normal. E realmente é algo que, dá muito medo de sentir aquela dor novamente. Mas como que a gente trabalha? A gente, em todas as situações, seja com lesão ou sem lesão, a gente respeita o limite de cada pessoa. Porque cada pessoa, realmente, ela é individual. Sim. Às vezes a gente pode ter o mesmo problema, mas a forma que a gente sente, a forma que a gente consegue se movimentar é diferente. Então, a gente trata assim de uma maneira bem próxima. Então, eu procuro estar sempre do lado da pessoa. Até a gente brinca que a gente peca pelo excesso. Então, é mais fácil você sair daqui, porque você não aguenta mais a gente pegando no seu pé para saber como você está se sentindo, do que ser deixado de lado. Sim. Por quê? Porque eu preciso do seu feedback para a gente poder passar para o próximo nível. Lembrando que todo exercício, ele tem um movimento de segurança. Por exemplo, um agachamento. Eu tenho um problema no joelho. Eu tenho um problema na coluna. Você vai fazer o agachamento. Você precisa fazer o agachamento. Por quê? Até porque nas tarefas diárias você precisa agachar. Você precisa entrar num carro, você precisa sentar num vaso, você precisa sentar numa cadeira para almoçar. Então, ou seja, isso é um agachamento. Porém, a gente vai encontrar maneiras e mecanismos de fazer esse agachamento de uma maneira segura. Conforme você vai ficando seguro, vai diminuindo a dor, ou vai suportando ela da melhor maneira, aí a gente vai avançando para os próximos passos. Nossa, e você tocou num ponto tão importante, porque tem muita gente, por exemplo, que tem hérnia, ou que tem um desgaste no joelho, ou algum outro problema na coluna. Mas eu não vou fazer exercício porque vai piorar. Não, gente. O fortalecimento da musculatura, a hipertrofia muscular é justamente o que protege as nossas articulações. Exatamente. Até o Robson estava comentando que ele ficou uns dias parado no final do ano e ele começou a sentir dor. Sentir dor, exatamente. Então a gente hoje não se fala mais em repouso absoluto. É em raríssimas situações. A gente fala em repouso relativo. Exatamente. Então vamos supor, você teve uma dor aguda, um trauma agudo. É alguns dias ali para se recuperar, mas não é deitado na cama o dia inteiro que a coisa vai melhorar, né?
Por isso que é tão importante manter um ritmo de exercício constante. E eu acho que esse é o ponto, a constância. Constância. Isso que faz toda a diferença. Esse é o processo. Tanto que na minha fase de dor, na minha hérnia, por exemplo, o que eu mais ouvia dos médicos, você precisa se movimentar. A hérnia, mesmo na fase aguda, ela precisa que você fique pouco tempo deitado, pouco tempo sentado e pouco tempo em pé. Ou seja, tem que ter movimento. É claro que nas devidas proporções, né? E assim funciona com qualquer outra articulação do corpo. Então, geralmente, aquela dorzinha no joelho que você tem pode ainda não ser um desgaste, pode não ser ali uma patologia específica, mas pode ser só um enfraquecimento daquela musculatura. Porque o músculo, quando ele está fraco, o corpo vai sobrecarregar a articulação. E aí vai gerar um atrito, vai gerar um processo inflamatório ali, e aonde vai gerar dor. Então a gente imagina que é algo tão grande, tô com uma dor no meu joelho ou no quadril. Pô, a atividade física vai melhorar, mas eu não posso fazer, tô com dor. Pode, nos devidas proporções. Isso. E aí até o que eu gosto de bater na tecla é que todo e qualquer profissional da área do exercício físico, ele pelo menos deve ser capacitado para isso. Ele vai saber exatamente o que é necessário fazer. Exato. Claro que tem uma ou outra que destoa um pouquinho do que deve ser. Porém, a gente tem essa capacidade. Seja em qualquer prática. Sim. Seja no funcional, na musculação, no próprio CrossFit, que todo mundo tem medo. Mas o profissional dali, ele tem a capacidade, ele sabe o que deve ser feito. Sim. E a gente tem, como dever, passar da melhor forma para o aluno. E o aluno precisa confiar e seguir naquelas métricas, né? Por mais que a ansiedade de querer evoluir é grande, mas respeita o processo, que as coisas vão acontecer. Tem muita gente que chega em mim quando eu falo, né, da importância do exercício. Mas musculação e tal. Gente, ninguém vai chegar aqui pegando uma barra de 20 quilos. Era o sonho, mas não é nem por aí. Não, a gente começa devagar, é aí que tá o foco. Qual exercício? Não tem, é o que você gosta. Eu acho que o primeiro ponto é isso. Exato. Existem vários tipos de exercícios, já eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Então, você vai se adaptar e você vai fazer aquilo que você goste. Porque não adianta nada eu falar assim, que é o que eu falo em consultório, né? Olha, você precisa se exercitar. As pessoas, a primeira coisa que elas pensam é em musculação. Tem gente que não gosta e tá tudo bem, mas não é o único exercício. E lembrar que, isso é um ponto muito importante, a dor do exercício não é dor de dano. Eu não estou provocando um dano, eu estou provocando uma adaptação. Exatamente. E isso muda tudo. Muda tudo. Né? Então, se você conseguir colocar isso na sua cabeça de que, mas eu vou fazer exercício, por exemplo, vou dar um exemplo, pessoas que têm fibromialgia, né? Principalmente se não está ainda bem controlada a doença. Tem muita, assim, resistência a iniciar um exercício, mas eu falo, mas mais dor do que você já tem, não vai ter. Isso é um fato, né? Não é? O exercício, no início, ele vai, às vezes, ali piorar um pouquinho a dor, mas por quê? Porque você está fazendo uma adaptação muscular, metabólica, dessensibilizando via de dor, porque quem tem dor tem uma sensibilização do sistema nervoso central muito maior, né? E qualquer estímulo acaba virando como doloroso mesmo, não sendo. E o exercício é o que reseta esse caminho e faz toda a diferença. Tanto que houve uma avaliação dos protocolos de tratamento de fibromialgia. Fazia-se muitos anos que não se atualizavam os protocolos, né? Então se atualizou tanto na questão de medicamento e enfatizou, gente, exercício físico, por exemplo, na fibromialgia, primeira linha de tratamento, a recomendação forte, né? Para fibromialgia, para problemas em joelho, né, e tantos outros. Então, não olhe o exercício como um inimigo, né? O exercício ele tem que ser visto como parte do tratamento, aquilo que vai auxiliar e trazer você a uma vida com menos dor, que é o que a gente tanto bate na tecla. Exatamente, foi igual eu falei no começo. O exercício, ele funciona como um remédio natural, porque ele estimula o nosso corpo a produzir substâncias que vão contra os processos inflamatórios e tudo mais, né? E realmente acontece isso, as pessoas têm um medo, né? Porque realmente o nosso corpo, ele é criado para manter o máximo de energia possível para uma ocasião necessária, né? Porém, quando a gente consegue colocar essa constância de atividade física, o corpo vai entendendo que ele
vai recuperando melhor, né? Então você faz o estímulo com atividade, com exercício físico, né? Então o corpo vai fazer esse processo de recuperação, principalmente através de uma boa alimentação e de um sono bem feito, tá? Melhor do que qualquer outra coisa, um sono bem feito vai te dar um processo de desenvolvimento ainda melhor. Né? Então, a partir disso, a gente consegue passar para as novas fases, né? Então, o corpo, o exercício faz acontecer aquele desgaste energético, né? Através de uma recuperação na alimentação. Acontece esse processo de recuperação dos danos e no sono, todo o processo ali de inflamatório que acontece no músculo através da atividade física, recupera. Então, é um ciclo, né, que através da constância vai fortalecendo o nosso corpo e dando os próximos passos, né, para a regulação da dor, né, igual a gente falou, que libera ali substâncias, né. Então, é assim que desencadeia tudo isso. E ó, isso não foi combinado, viu? Quem me acompanha aí sabe que eu vivo batendo na tecla exatamente isso. O básico, bem feito, funciona. Uma alimentação equilibrada, beber água, exercício físico, dormir, manejar estresse. Gente... Exatamente. E até um detalhezinho que você falou, quando a gente fala em musculação, realmente há muitos anos foi se falar tem que ser a musculação. O que representa a musculação? É o exercício resistido, ou seja, a gente fazer movimentos com sobrecarga, né? Então, a gente exatamente, contra uma resistência. Então, não só a academia de musculação em específico. Hoje a gente tem uma gama de exercícios e de modalidades que também produzem isso, né? Hoje até mesmo a gente imagina o Pilates. O Pilates hoje é uma ferramenta sensacional. Todo mundo acha que é só lá um alongamento, para os velhinhos. Vai lá fazer para você ver. Já tem estudos, já tem vídeos aí, se você procurar na internet, de bodybuilders, né? Que já são monstros ali, já tem um volume corporal muito grande, costumam pegar peso. Quando vão para uma aula de Pilates, não dá conta. Tem dificuldade, porque é uma parada muito sinistra. Ele consegue fazer movimentos ali tão específicos que trabalham de dentro para fora de uma maneira bem eficaz. Claro que conforme vai tendo essa constância, vai passando o tempo, vai se exigindo um pouco mais de volume, de cargas, né? De coisas que vão fazer ficar mais forte. Vai ser necessária essa evolução, que é o que a gente busca. Então, a gente precisa buscar esse exercício que nos faz bem, né? A gente fala que quanto mais você se sente bem no espaço, mais você quer estar lá. Então, se você encontrou isso num Pilates, num cross, num funcional, isso vai facilitar muito. Né? Porque você não vai tratar como uma obrigação, mas você vai tratar como algo que te faz bem. Não, eu sei que lá tá bem. E explica um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença dos principais exercícios, que a gente meio que categoriza em aeróbio e anaeróbio, né? Então, explica um pouquinho pra galera aí como que é essa diferença. Tá, é assim, ó. Existem os treinos resistidos, né, que são a musculação, né, que o pessoal mais conhece, que são os treinos de força, onde a gente vai trabalhar o músculo em específico, né? Aí concentra bem na hipertrofia muscular, né? Vai gerando essa hipertrofia, esse fortalecimento. Aí tem a parte de cardio, que é todo o exercício que a gente executa, toda a atividade física que a gente executa por uma longa duração com uma determinada frequência cardíaca. Geralmente a gente calcula ali entre 115 e 120 batimentos cardíacos, né? A gente manteve aí até 140, de 120 a 140, por exemplo, por 40 minutos, esse é um exercício de cardio. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma esteira, uma bike. Isso são exercícios que vão fortalecer tanto a parte respiratória como a parte cardíaca. E tem um pouquinho mais de gasto calórico, né? Exatamente, né? É meio força um pouquinho mais nessa questão. Tem os alongamentos, né? Que servem para realmente diminuir os encurtamentos dos músculos. Tem uma função muito boa. Tem a parte de mobilidade, onde a gente vai trabalhar as articulações, né? Lubrificando, melhorando o desenvolvimento, né? De cada função. E aí, o combinado disso tudo faz ter um corpo mais forte, mais resistente, né? Então, a força que vem para o músculo, a mobilidade que trabalha as articulações, o cardio
que é a parte respiratória, a parte realmente do coração ali, e aí os alongamentos, os movimentos dinâmicos que a gente desenvolve. Então é mais ou menos nessa pegada. E, por exemplo, como que você trabalha aqui no estúdio, na academia, com, por exemplo, você tem pessoas que vêm por problemas de dores crônicas. Sim. Né? E às vezes por algum excesso, algum movimento errado, às vezes a pessoa agudiza. Né? Ela dá uma pioradinha ali no período momentâneo, né? Como que o exercício ele se adapta para esse tipo de quadro, tanto no agudo quanto no crônico? Na verdade, assim, ó, toda pessoa que entra, a gente faz uma breve avaliação, no mínimo ali na conversa, no dia a dia, ou no pessoal, ou através do WhatsApp, a gente pergunta como é que essa pessoa, se é sedentária, se não é, se tem alguma patologia, se tem algum problema crônico. E a partir daí a gente precisa ter um estudo para entender aquela situação, né? Para já estar preparado no dia a dia. Então a gente monta a sequência de treino que é possibilitada já pensando nas adaptações de cada aluno. Claro que tem dias que vai estar um pouco mais agudo, ou vai ter dia que está um pouco mais sobrecarregado. Então a gente sempre tenta movimentá-la, mas de uma maneira segura. Né? Então, às vezes, pode ser que ela não consiga executar aquela amplitude total do movimento. Tem dia que ela pode não conseguir atingir o ápice, né? Vamos por chegar, entregar o máximo, mas a gente vai limitando, às vezes diminui a intensidade, diminui a carga, para que ela possa pelo menos fazer o mínimo possível. Então, e assim, e tudo através do feedback. Né? Não, por mais que a gente saiba o que ela tem e como ela está, mas eu preciso do feedback do que ela está sendo capaz de fazer. E você já teve em algum momento algum paciente, algum cliente, né, algum aluno que deixou de vir porque não estava tendo melhora? Ah, sempre tem, né? Porque não é um processo que se resolve de uma hora para outra, né? A gente sabe que às vezes uma lesão aí demora, né? Ou uma dor pode demorar uma semana, tem pessoas que é 15 dias, né, até passar a parte aguda, ou até menos dias, mas tem pessoas que não tem paciência para esperar esse processo. Eu sempre falo que no mínimo a pessoa tem que treinar ali no mínimo 3 meses, porque o corpo ele vai recusar nas primeiras semanas, ele vai sentir muito cansaço, ele vai sentir muita dor, ele vai falar, peraí, o que você tá fazendo? Do nada você começou a treinar, do nada você começou a me apertar aqui, então o corpo vai resistir. Com o tempo, vai diminuindo essa dor, essa intensidade de dor. Então o corpo, né, já vai dando esse sinal de que está se adaptando. Até chegar ali, um mês, ela já vai estar realizando aquelas mesmas atividades com menos cansaço, com menos dor. No mês seguinte, já vai estar conseguindo evoluir para uma carga maior, ou uma velocidade maior, ou um volume maior, né? Então ela vai sentindo. O corpo propriamente dito, ele vai se desinflamando, que é a palavra-chave, né? Na verdade, ele vai ali gastando um pouco mais de energia, recuperando melhor através do sono, então ela vai acabando ficando mais exposta. Então, nesse processo de 3 meses, é uma adaptação completa. Que a gente parte do zero, criando mais mobilidade, mais movimento, até a gente gerar um pouco mais de força, e para um terceiro momento, aquele condicionamento físico completo. E você tem alguma história, assim, ao seu longo do tempo aí de profissão, alguma coisa assim que te marcou muito, assim? Cara, tem várias boas histórias. Imagino que deve chegar gente, tudo quanto é tipo aqui, né? É muito... Tem dia que assusta, tem dia que é divertido, tem dia que... Mas assim, ó, por exemplo, quando eu abri no auge da pandemia, a gente abriu em 2020, então foi um momento bem delicado, né? Abri num momento em que liberaram para a época de eleição, então tava todo mundo mandando brasa, solto. E aí, depois de uns 15 dias, aí teve que fechar, foi aquela coisa. Mas a gente tocou o barco. E eu tenho uma aluna, foi entubada, né? Passou por um momento bem difícil, ficou mais de um mês, né, por conta do Covid lá, então ficou uma situação bem, bem delicada. E ela veio para participar das aulas de dança. E ela não conseguia fazer nada. Não tinha fôlego. Não tinha fôlego, não tinha condições mesmo e às vezes ela parava, precisava sair, às vezes batia aquela bad, chorava. Tinha dias que eu não sabia como lidar, porque realmente é difícil, mas aí tem toda uma turma cheia
e uma aluna parada, aí a minha esposa às vezes acudia e tal, mas ela voltava, ela não parou. E assim, com o tempo ela foi conseguindo completar as aulas. Então ela já conseguia completar a aula de dança. Depois ela conseguiu executar um pouco mais do jump. Até que chegou um ponto que ela virou minha aluna no fortalecimento, no funcional. Que legal. Hoje, pô, tá saudável pra caramba, tanto na questão física, né? Conseguiu perder peso, conseguiu evoluir na questão respiratória, que foi uma dificuldade gigantesca pós-Covid. E hoje, pô, tá desenvolvendo pra caramba, é minha amiga, o profissional dela melhorou pra caramba também, por quê? Porque realmente começou a ter mais disposição pra executar, Nossa, né? Então gente, é algo isso, realmente... eu imagino. E a gente viveu essa loucura de pandemia, e eu tratei isso, ela é uma das pessoas que a gente conseguiu tratar, né? E é algo que foi muito difícil, né? A pessoa que sai, pô, de uma extubação, né? Pô, vem pra cá, não tem fôlego pra dar 2, 3, 4 passos. E hoje, graças a Deus, tá evoluindo, então é um... Nossa, isso é uma vitória. Eu pego assim, né? Obviamente, eu lido com gente que tem dor, né? E dor de muitos anos. E às vezes situações que não tem cura, né? Quando a gente vem pro lado das doenças reumáticas, tem doença que não tem cura. A gente consegue, o objetivo sempre é o controle, né? Ou a remissão. Mas não tem cura. E isso tem uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, Robson, é assim, eu não prometo uma vida sem dor, mas juntos a gente vai tentar buscar o quê? Uma melhor qualidade de vida. E o exercício, gente, ele traz aos poucos essa autonomia. Às vezes a pessoa deixou de fazer coisas que ela gostava de fazer pela limitação da dor e através do exercício ela consegue voltar a recuperar, ter aquela recuperação funcional. Gente, só tem benefício do exercício físico. Só benefício, não tem. Tem bastante, tem uma aluna também que é um exemplo, ela também passou pela situação de Covid, tinha muito problema de circulação, membros inferiores, e realmente ela era uma das pessoas que vinha treinar, passava alguns minutos, corria lá para fora, chorava porque ela não conseguia. E aí a gente foi trabalhando nesse contexto, claro que tem toda uma questão, um fator psicológico em volta, tanto que a gente também tem essas parcerias extra, porque uma coisa liga a outra. Sim. E aí a gente foi conversando, sempre respeitando o limite, o que ela tinha naquele dia para oferecer dentro do exercício. Ó, fulano, segura um pouquinho. Não, já foi bem até aqui. Hein, dá para ir um pouquinho mais hoje? Então a gente foi ganhando aos poucos e inclusive conforme ela foi tendo essa melhora física, esse desenvolvimento ali, nessas membros inferiores, foi criando essa autonomia, ela foi se ambientando melhor, né, com as pessoas, foi desenvolvendo, foi criando amizades, foi vendo coisas no dia a dia que foi melhorando até a parte emocional, né? Hoje ela tinha uma dificuldade, hoje ela conseguiu mudar de casa, né? Hoje já mora sozinha, que é uma coisa que ela tinha dificuldade naquela época. Olha só. Então, através do exercício, de um problema que ela tinha ali, de membros inferiores, ela já tinha um bloqueio na parte emocional, né? Na parte da vida dela. Sim. E através do desenvolvimento que a gente foi criando, aquele apoio, né? Aquela estrutura, ela conseguiu desenvolver, melhorar até outras áreas da vida. E é tudo científico, né? Sim. Quando a gente faz atividade, a gente consegue diminuir o estímulo de cortisol, que é o hormônio do estresse. Sim. Então, quando a gente consegue equilibrar, diminuir esse desenvolvimento dessa substância, as outras coisas acabam fluindo. A gente sente prazer em coisas que a gente achava que não conseguia ter, né? Então, é uma parada que motiva, né, vamos dizer assim. Ver alguém que tem uma baita de uma limitação e depois de um tempo aquela pessoa fazendo coisas que antes ela não conseguia, é uma satisfação pessoal muito grande, gigantesca, né? É aí que é onde a gente vê que vale a pena. Assim como, por exemplo, eu tenho alunos aqui, o de 75 anos, e é uma força gigantesca. Eu falo que dá baile em nós aí de 30 e poucos anos, que é... E aí eu perguntei, né, uma vez, pô, mas o que fez o senhor... Inclusive, ele tem até um problema no coração. O coração dele os batimentos são bem baixos. Certo. Então a gente precisa estar sempre ali monitorando, né? Até a gente fala assim que o dia que o treino tá puxado, o coração dele bate a 54 batimentos. Então isso é maravilhoso. E aí eu fui perguntar o que fez ele começar depois de tanto tempo, né, sem ter uma vida ativa. Eu falei assim, eu preciso criar meus netos. Olha só.
e eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho aí 2 netos aí que precisam de mim, tem 10, 12 anos e eles, precisam estar ativos. Então, são fortes, são pessoas fortes, inclusive treina o casal. Ela vem de manhã, ele vem à tarde e ele continua no trabalho para poder dar força para criar os netos até eles conseguirem se virar. E não os tem dois idade, né? Não tem. Não tem idade. E são fortíssimos, um pessoal bacana, bem animado, é uma coisa que realmente anima a seguir em frente. E dá pra ver como seu olho brilha quando você fala disso, né? Então, gente, ter profissionais que estão junto com você, que realmente sintam prazer e se dedicam naquilo que faz toda a diferença. E tá aqui o Robson, um exemplo purinho, vocês estão vendo aqui junto comigo. E onde que o pessoal te acha, Robson? Se identificou com o seu jeito, gostou das suas orientações, do seu conhecimento? Ai, quero ir lá com aquele cara lá. Onde é que o pessoal te acha? Bom, pode procurar ali pelo Instagram, né, que é Robson Rony, com 2 I, ou pelo Instagram da Start, a Start Moving, né, que é um sonho que eu sempre tive. E a ideia da Start é comece a se mexer, comece a se mover, não importa a maneira, né? Comece a se movimentar porque as coisas vão acontecer, né? Então pode procurar nesses 2 Instagrams aí, pertinho aqui do Panorama, na Avenida Liberdade. A gente atende todas as idades, né? A gente tem as turmas do Kids, tem a turma do adulto, né? Tanto masculino como feminino, pessoas sedentárias que têm medo de se movimentar, a gente é especialista nisso, a gente quer que vocês tenham autonomia, consiga perder esse medo de se movimentar. A gente pode ter certeza que a gente tem solução para a grande maioria dos problemas, e se eu não tiver na hora, a gente vai encontrar o jeito, ou a gente vai indicar alguém que possa resolver, mas essa é a nossa função aqui. O objetivo da Start é esse, né? Fazer com que as pessoas façam o básico bem feito, né? Não vou falar que tem coisas mirabolantes, às vezes a gente inventa uma moda ou outra, mas o básico aqui é sempre bem feito, a base sempre bem estruturada para que a gente possa desenvolver. Nossa, bom, tá aí, gente. Start, o próprio nome já diz, né? É só dar o primeiro passo. Lembra que adulto não tem que fazer o que precisa ser feito. Pronto. Exatamente. Dito isso, Robson, não tenho como agradecer a sua presença, ter topado vir conversar aqui com a gente. Nossa, eu tenho certeza que você estimulou e animou muita gente aí que às vezes está precisando de uma palavra de ânimo para começar. Muito obrigada, te desejo todo o sucesso do mundo. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Só agradecer a oportunidade, é uma honra participar desse quadro, a gente acompanha, a gente já tem uma parceria aí de algum tempo, então passar um pouquinho de atividade física para a galera de uma maneira simples já resolve muita coisa. Né? Então a gente quer levar isso para mais longe possível, quanto mais informações sobre dores, que é algo que está muito na atualidade, né? Então quanto mais a gente desmistificar, quanto mais facilitar para as pessoas, melhor. E é um prazer imenso falar. Sucesso nessa se Deus nessa quiser. linha e vamos embora. É isso aí. Gente, foi isso, esse maravilhoso episódio do Ligando os Pontos. Se você gostou, já curte, comenta, compartilha com todo mundo, segue as minhas redes sociais, segue as redes sociais da Start e do Robson. E o principal, dê o primeiro start, dê o primeiro passo. É isso, um beijo, até o próximo.